anticristo já veio. Nunca se ouviu falar tanto no anticristo como temos ouvido nesta hora presente, na qual estamos vivendo. Há muitas presunções acerca desta pessoa, o qual seria o anticristo. O Papa de Roma, Joseph Stalin, tantos nomes importantes no cenário político mundial, até mesmo Barack Obama, Mikhail Gorbachev. Nesta hora se ouve falar até de Elon Musk, tantos nomes de pessoas. Basta aparecer no cenário geopolítico um nome saliente para que a tradição religiosa aponte como sendo o anticristo. A tradição, principalmente o dispensacionalismo escatológico, espera a aparição deste homem, o qual será o anticristo. O mesmo será um governo mundial e que no período de 3 anos e meio, outros dizem 7 anos, fará esse pacto aí com os judeus, segundo a carne, os judeus que agora existem ali na Palestina. E será um tempo de tormento para aqueles que não foram no arrebatamento, os quais serão mortos pela espada do anticristo. Então há uma grande especulação sobre a chegada deste homem, o qual será o anticristo. Agora, o que diz a Bíblia sobre o anticristo? Qual é o comentário bíblico a respeito do anticristo? A única passagem bíblica sobre este assunto, especificamente, literalmente falando, usando o nome anticristo, está na primeira e segunda carta do apóstolo João, no capítulo 4, no capítulo 2, no capítulo 3, onde ele está falando sobre o anticristo. Então, o que diz João sobre o anticristo? É melhor ficarmos com a Bíblia, ficarmos com a Escritura, com aquilo que o apóstolo falou, do que ficar perturbado na mente com o pensamento dos homens. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 18, 19 e 20, seguindo até o 22, passando ali até o versículo 6, do 4 ao 6, ele começa no versículo 18 dizendo: filhinhos, já é a última hora. Agora vamos prestar atenção que essa última hora
foi ali há 2000 anos atrás. É uma afirmação do momento presente em que João estava vivendo. Filhinhos, já é a última hora. Como ouvistes que vem o anticristo? Ele está citando isto ali há 2000 anos atrás, falando do seu tempo. Como ouvistes que veio o anticristo? Porém, agora muitos se têm feito anticristos. Então, falando da vinda do anticristo, ele está dizendo que muitos se têm feito anticristos. Por isto conhecemos que já é a última hora. Meu Deus, olha aí, está dizendo a última hora, que ali já muitos se haviam feito anticristos, e dizendo que por esse motivo, de que muitos haviam se tornado anticristos, ele diz, por isso conhecemos que já é a última hora, isso há 2000 anos atrás. Saíram de nós, está dizendo no plural, que essas pessoas estavam na igreja. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Mas vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Aí ele diz, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E aí ele afirma, é o anticristo. Este mesmo é que nega o Pai e o Filho. Agora veja só, muitos se têm feito anticristo. Ele está dizendo que ele é mentiroso, que ele nega o Pai e o Filho. O que seria negar o Pai e o Filho? O que na verdade João está falando? Nós vamos continuar para poder explicar isto, porque não adianta eu estar lendo isso aqui se você não entender o que eu vou dizer agora aqui, citado nas Escrituras. Todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, no texto original diz ungido na carne, culminando com Isaías 61, que diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Quer dizer, todo espírito que não confessa isso, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. Então nós já conhecemos que o anticristo é um espírito que tem vindo sobre pessoas desde ali no começo de tudo, quando a igreja começou no primeiro século. Mas este é o espírito do anticristo, do qual ouvistes que há de vir. Se é um espírito, ele já veio ali no primeiro século sobre pessoas que não eram crentes verdadeiros, mas estavam na igreja, saíram de nós, mas não eram de nós. Este é o espírito anticristo, do qual ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Eis que já está no mundo, manifestado em um corpo de incrédulos com título de crentes. Eis que já. Ele está falando isso há 2000 anos atrás, dizendo, eis que já está no mundo. O anticristo é um espírito, de acordo com o que estou lendo aqui, e não uma pessoa, de maneira alguma. Continuando no verso 4, capítulo 4, verso 4, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve.
Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, o anticristo é um espírito chamado de espírito do erro, o qual está contra a verdade escriturística, contra a palavra. João está falando do espírito da verdade e o espírito do erro. 2 João, capítulo 1, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Quem é o anticristo? Biblicamente, escrituristicamente falando. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. O anticristo é o quê? Um espírito sobre as pessoas. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem é que nega que ele é o Cristo? É o anticristo. Este mesmo é que nega o Pai e o Filho. E muitos têm se feito anticristos. Quando? Desde o princípio da igreja. Então, se João está dizendo, todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, esse espírito é o anticristo. Este espírito é o anticristo. Este mesmo é que nega o Pai e o Filho. O que é isso? João capítulo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Versículo 14. E a palavra se fez carne e habitou em nosso meio. Então quem é Jesus? Jesus é a palavra encarnada. E o que é a palavra? É o pensamento de Deus. E o que é o pensamento de Deus? É uma ideia formada em seu espírito. Deus é espírito. Então esse grande Deus espírito, ele pensou e expressou a sua palavra dizendo, haja luz. E essa palavra encarnou. Quem é Jesus? A encarnação do poderoso, a encarnação de Jeová. Ele é o primeiro e o último, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um. Somos o mesmo. O Pai está em mim. O Espírito eterno estava nele. Diante dos olhos dos homens, ali estava um ser humano. Segundo eles, nascido de Maria, filho de José, nascido em pecado. Seus próprios irmãos, segundo a carne, não criam nele, diz a Bíblia. Mas escondido atrás daquele véu de carne, estava o Eterno, estava o Criador de todas as coisas. Negar isto, negar essa verdade, é ser anticristo. Não adianta dizer que aceitou Jesus e negar essa verdade. Por isso que esse anticristo é um espírito que já estava nas pessoas dentro da igreja desde o princípio. Viajou dos séculos e continua agora. E a tradição denominacional, a tradição religiosa, esperando um homem aparecer para perseguir a igreja desta hora presente. Falta luz, falta revelação. Quem é o anticristo? É um espírito e não uma pessoa. Todo espírito que não confessa que Jesus é a encarnação de Deus, esse é
o anticristo, é o que nega o Pai e o Filho. Deus os abençoe. Amém.